Olá, mensageiros da verdade, tudo bem com vocês? Eu sou um mensageiro da verdade, eu sou o Jefferson Kodaka Santos e hoje eu gostaria de apresentar aqui o projeto Caleb. O projeto Caleb é um projeto de incentivo à leitura da Bíblia e ao conhecimento da verdade através das cores. Como funciona esse projeto? Em João 18, versículo 37 e 38, está Jesus e Pilatos conversando. E uma das perguntas mais antigas que a Bíblia tem foi feita a Jesus por Pilatos. Esta pergunta é uma pergunta antiga, mas porém muito atual. Está escrito assim: És tu rei? E Jesus responde para Pilatos: Eu para isso vim, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então Pilatos faz uma segunda pergunta: o que é a verdade? E Pilatos então não deu a oportunidade para que Jesus respondesse essa pergunta. Ele foi para a multidão, né? E não deu a oportunidade para que Jesus respondesse. Mas nesse vídeo nós vamos mostrar na Bíblia o que a Bíblia apresenta como verdade. E nós vamos utilizar as cores para apresentar cada uma dessas verdades. Então assim nós conseguimos conhecermos a verdade. Em João 8,32 está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a primeira verdade que a Bíblia nos apresenta está em Jeremias 10,10. Jeremias 10,10 fala assim: o Senhor Deus é a verdade, Ele é o Rei eterno. Então nós podemos dizer assim: e conhecereis a Deus, e Deus vos libertará. E num dia bonito, maravilhoso, nós olhamos para o céu e nos lembramos de Deus. E qual que é a cor predominante? É o azul. Então, para conhecermos a Deus, nós vamos utilizar o azul. Nós vamos usar os lápis de cores, né? Os lápis coloridos. E a primeira cor que você vai para a primeira verdade que nós vamos conhecer é para Deus. E Deus, como na missão Caleb, essa camiseta azul vai representar então certíssimo, né? Para conhecermos a Deus, então nós vamos utilizar o azul. Ok, pessoal? Vamos para a segunda verdade. A segunda verdade está em João 14,6. Está escrito assim: Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O próprio Jesus se afirma ser a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, para conhecermos Jesus, nós olhamos para Ele então, e naquela cruz nós vemos que Ele derramou o seu precioso sangue. E a cor do seu sangue é o vermelho. Então, nós escolhemos o vermelho para representar Jesus. Então, você vai ler a sua Bíblia. Todas as vezes que você encontrar alguma informação a respeito de Jesus, você vai colorir de vermelho. Então nós podemos dizer assim: e conhecereis a Jesus, e Jesus os libertará. E para Jesus então, nós vamos usar o vermelho, o lápis de cor vermelho, né? E assim nós vamos nos revestir da verdade. Em 1 João 5,6 está escrito assim: este é aquele que veio por água e por sangue, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito Santo, ele é a verdade. E para conhecermos o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E normalmente quando nós vamos colorir o fogo, nós usamos o laranja. Então nós vamos usar aqui a camiseta da missão Caleb, laranja, para nós representarmos o Espírito Santo e colorirmos então todas as informações, né? Todas as informações a respeito do Espírito Santo de laranja. E nós podemos dizer da mesma forma: e conhecereis o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos libertará. Amém? Aleluia! Em João 16,13, o Espírito da verdade não falará de si mesmo,
mas vos guiará em toda a verdade e vos fará saber as coisas que ainda hão de ver. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade e nos guia em toda a verdade. E quando nós vamos em João 17:17, que está ali bem pertinho também, nós encontramos assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Então quando nós estamos com a Bíblia em mãos, né, nós estamos com a verdade palpável, e dela vem todo o conhecimento da verdade. E é por ela que nós vamos aprender, e é um incentivo da leitura da Bíblia através das cores. Então a palavra de Deus é a verdade. E podemos dizer da mesma forma: conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Vamos para o próximo. A cor da palavra. Nós pegamos o Salmo 119, 105. Você conhece muito bem, né? Salmo 119, 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o próprio Salmo, né, fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando você vai colorir um solzinho lá ou uma lâmpada, você não usa o amarelo, então nós vamos usar então da mesma forma, né, o amarelo para nós conhecermos a palavra. Nós vamos ler a palavra e tudo que nós encontrarmos a respeito da palavra, nós vamos colorir então de amarelo. Vamos para o próximo? O Salmo 119 é o maior salmo que nós encontramos na Bíblia. São 176 versículos que exaltam os mandamentos de Deus. Se você for ver lá, você vai encontrar palavras sinônimas, né? Estatutos, leis, mandamentos, tudo com relação aos mandamentos de Deus. São 176 versículos que exaltam os mandamentos de Deus. Quando você olha no título, fala assim: a felicidade daqueles que praticam os mandamentos de Deus, né, que guardam os mandamentos de Deus. Vamos aqui então à cor. Como eu sempre estou no trânsito, eu pensei assim num semáforo. No semáforo você tem as 3 cores. Nós normalmente falamos assim: o vermelho, o amarelo e o verde, né? Então o vermelho, como nós utilizamos para Jesus, tem um mandamento um versículo que Jesus fala assim: que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E com relação à palavra, que é o amarelo, fala assim que aquele que me ama também cumpre, né, as minhas palavras, né? Então a gente vai lendo e vai cumprindo a palavra de Deus. Então nós temos o sinal verde para prosseguir quando nós guardamos os mandamentos de Deus. E os mandamentos, então, nós vamos usar o verde, né? O verde. No versículo 86 do Salmo 119 fala assim: todos os teus mandamentos são a verdade. E para confirmar, né, o Salmo 119, 142 fala assim: a tua lei é a verdade. Então a lei de Deus é a verdade. E nós vamos usar então, né, aqui como na camisa do Caleb, né, verde, nós vamos usar o verde para conhecer os mandamentos. E nós podemos dizer da mesma forma: conhecereis os mandamentos, e os mandamentos vos libertará. E nós vamos usar a cor verde para colorir todas as informações a respeito dos mandamentos de Deus. E em 1 Timóteo 3,15 está escrito assim: mas se eu tardar, saibas como convém andar na casa do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. Então a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e firmeza da verdade. E normalmente a igreja, ela é conhecida como a noiva de Cristo. E como noiva, nós pensamos no branco, né? Só que como nós não podemos colorir de branco, então qual que é uma cor que representa muito bem a mulher? É o rosa, né? Então, para conhecermos a igreja, nós vamos usar a cor rosa, né? A rosa. E eu vou aqui então colocar o rosa para representar então a cor que nós vamos utilizar para colorir os versículos que falam a respeito da igreja, né? Todas as informações a respeito da igreja.
E, por final, nós temos a última camiseta aqui, que eu chamo então de O Sonho de Deus, a cor que nós vamos utilizar para toda a verdade. Tudo que falar a respeito da verdade, você vai usar então o azul escuro, foi a cor que eu comecei, né? E a cor que eu vou terminar aqui, o azul escuro. Caleb então, né? O azul escuro. O que fala sobre a respeito desse sonho de Deus está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que fala assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o sonho de Deus é que a humanidade esteja salva, porque Deus ofereceu tudo de melhor, o seu Filho, né, para que você seja salvo, para que a humanidade seja salva. Então, aproveite essa oportunidade, conheça a verdade como um todo, como você está conhecendo agora, através das cores, colorindo a Bíblia. A Bíblia vai ficar maravilhosa, porque nós vamos colorir e usar essas 7 cores, então, para conhecermos a verdade. Então, lembre-se, Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus.